Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 4 de abril. Você pode ouvir essa mensagem todos os dias pela Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, ou também aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. A designação do Vem Segue-me dessa semana é para nós estudarmos Doutrina e Convênios, da sessão 46 à sessão 48. E dentro dessa designação aqui eu pergunto para vocês, qual é a sua escritura do coração? Qual escritura te tocou mais, tá bom? Compartilhe comigo aqui pelo canal, né? Quem participa aí pela Rádio Sud, eu deixo sempre no final da descrição do meu vídeo aqui o meu WhatsApp, tá bom? Então vocês podem mandar no meu WhatsApp. Quem estiver estudando aí pelo grupo de estudo no WhatsApp de Doutrina e Convênio, né, o do Vem Segue, pode compartilhar por aí também. Inclusive, quem quiser participar nesse grupo de estudo do WhatsApp, manda uma mensagem para mim pedindo que eu mando o convite para vocês entrar lá no grupo, tá bom? De estudo do Vem Segue. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Doutrina e Convênios, sessão 47, o versículo 1. Qual é o contexto histórico dessa revelação aqui? Bom, Joseph Smith ele teve vários escreventes ali, né? Ele teve Martin Harris, ele teve Oliver Cowdery, ele teve Sid Higdon, né? Sid Higdon ele estava escrevendo ali, por exemplo, ajudando Joseph Smith na parte das revelações de Doutrina e Convênio, ele escrevia, e escrevia também na tradução de Joseph Smith, as correções que ele estava fazendo a respeito da Bíblia. Bom, então ele estava servindo ali como escrevente ali, né? Hoje em dia eu acho que esse chamado daria o nome de secretário. Bom, então ele estava precisando ali de um secretário. E John Whitmer, ele estava servindo já nessa função já, tá bom? Na questão das revelações de Doutrina e Convênio e também na revelação, na tradução da Bíblia ali. Isso porque Oliver Cowdery, né, ele recebeu uma designação de ir pregar aos lamanitas. E Sid Higdon também recebeu uma nova designação e teve que partir. E aí John Whittier estava cumprindo essa função ali como secretário, né? E aí Joseph Smith ele pediu para que ele fizesse algo a mais, que ele reunisse os registros da igreja, fizesse como se fosse um livro diário, né? Que fosse o livro de história da igreja, desde o começo da igreja, o que estava acontecendo em Kittra, o que estava acontecendo em todos os lugares ali. Então ele foi pedido que ele fizesse essa história, tá bom? E aí ele não se sentiu confortável, ele estava muito confortável ali já no que ele estava fazendo, de escrever as revelações de Joseph Smith e também no trabalho de tradução da Bíblia. Ele gostava de fazer isso, mas quando pediu algo a mais ali, ele não se sentiu confortável. E olha só, a sessão 47 foi dada especificamente para John Whitmer, tá bom? E nós temos muito o que aprender aqui. A princípio ele não queria fazer esse chamado, cumprir essa função. E ele deixa isso bem claro em suas próprias palavras, está aqui no cabeçalho da sessão 47, eu vou ler. Diz assim, ó: eu preferiria não fazê-lo, mas entendo que a vontade do Senhor deve ser cumprida. E se ele assim o desejar, meu anseio é que ele o manifeste por intermédio de Joseph, o profeta. Bom, então ele deixou bem claro aqui, ó, eu não desejo fazer isso, né? Quantas vezes, né, a gente é chamado para algo, mas a gente não quer cumprir aquele chamado ali, né? Mas por mais que John Whitmer ele não queira essa função, olha o entendimento dele. Porém, eu entendo que a vontade do Senhor deve ser cumprida. Então, meu anseio é que Deus ele revele a vontade dele por meio do profeta. Aí o profeta, tudo bem, eu vou buscar uma revelação sobre isso. E aí, Joseph Smith pergunta a Deus, e aí então é recebido a revelação aqui, Doutrina e Convênio 47. Bom, eu vou ler o versículo 1 aqui. Só algo interessante, né? Porque se o bispo ele te chama para uma entrevista e te dá um chamado, né? Você não deve dizer, eu vou pensar, eu vou para casa pensar, eu vou orar para receber uma inspiração de Deus. O bispo, ele já foi chamado por Deus e ele recebeu inspiração, revelação para que você fosse chamado para esse chamado. Então, na verdade, aqui, John Whitmer, ele agiu de uma maneira errada. Porém, o Senhor dá a revelação para ele aqui. Eu vou ler o versículo 1 da sessão 47, diz assim: eis que é conveniente que meu servo John escreva e conserve a história regular,
e assista meu servo Joseph na transcrição de todas as coisas que te serão dadas, até que ele seja chamado para outros deveres. Bom, então podemos ver que a vontade do Senhor não mudou. Foi a mesma coisa que ele falou por meio de Joseph Smith, quando foi falar diretamente com Deus ali, foi a mesma coisa. Bom, então a vontade do Senhor é a mesma, que você possa cumprir esse chamado. Então é muito importante que nós possamos aceitar os chamados, tá bom? Que vem a nós por meio dos nossos líderes. Nós devemos interpretar realmente que é Deus nos chamando ali para a obra. Bom, eu vou ler aqui a Regras de Fé, o versículo 5, é bem interessante também. Diz assim, ó: cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia, pela imposição de mão, por quem possua autoridade para pregar o evangelho e administrar as suas ordenanças. Então, a primeira coisa fala que é chamado por Deus. Como? Por meio de revelação, ou seja, o líder orou, ele buscou ao Senhor alguém que pudesse cumprir essa função, fazer esse trabalho aqui na obra. E aí ele chamou você. Então, é chamado por Deus por meio de revelação. Por quem? Por quem tem autoridade para fazer isso, né? E o chamado ele pode ser tanto por imposição de mãos, como receber uma designação. Por exemplo, se você não tem nenhum chamado na ala, ainda assim você é designado para cuidar de uma família. Né? Você é ministrador ou ministradora. Se você não tem uma família para você cuidar, alguém para você cuidar, converse aí com o presidente do Coro de Elders ou com a presidente da Cidade de Socorro, e uma família vai ser designada para você cuidar, tá bom? Todos nós devemos servir na obra do Senhor. Então, continuando aqui, os chamados ele é feito por Deus, por meio de revelação. Então, nós devemos entender desta maneira aqui. Outra parte interessante aqui, que no final do versículo 1 lá, fala assim: até que ele seja chamado para outros deveres. Ou seja, até quando a pessoa tem que servir naquele chamado? Que foi chamado? Até ser desobrigado e ser chamado para fazer outra função, tá bom? Então nós não devemos também pedir desobrigação dos chamados, tá bom? Algo bem interessante também é que os chamados na igreja não representam, como vou falar aqui, um progresso, crescimento. Por exemplo, não é que agora eu sou secretário, a próxima vez agora eu vou ser conselheiro, segundo conselheiro, depois eu vou virar primeiro conselheiro, depois eu vou virar o presidente. Não é assim, não tem um progresso, né? Não é progressivo assim, não existe isso na igreja, tá bom? Então, todos os chamados são importantes, nós devemos ocupar zelosamente naquilo que nós somos chamados. Inclusive tem histórias de presidentes de estaca que quando foram desobrigados, vieram para a ala ali e foram chamados como casal do berçário ali para cuidar das crianças, né? Então não tem uma hierarquia de ir subindo, né? Como se fosse crescimento, não. Todos os chamados eles são importantes, tá bom? Então nós devemos colocar isso aí na nossa cabeça. E olha, o secretário ou secretária é tão importante esse chamado que se um presidente destaca, ele é desobrigado, os dois conselheiros é desobrigado automaticamente, mas o secretário, ele continua. No bispado a mesma coisa, se o bispo ele é desobrigado, os dois conselheiros é desobrigado automaticamente, mas o secretário continua ali como parte do bispado, do novo bispado que vai ser chamado. E se a presidente da Cidade de Socorro for desobrigada também, né, o que acontece? As duas conselheiras é desobrigada, mas a secretária continua para fazer parte ali de uma nova presidência, né, da Sociedade de Socorro. Então, o chamado de secretária é muito importante também. Por exemplo, vou perguntar para vocês, nós estamos no mês agora de maio, né? E dia 15 de maio nós comemoramos a restauração do sacerdócio arônico. E agora vem a pergunta: que dia é a restauração do sacerdócio de Melquisedeque? Nós não temos essa data. Por quê? Porque o secretário não anotou. Então nós não temos. Só temos ali por aproximação, né? Ou seja, John Whitmer, né? Ele pegou e falou, foi mais ou menos quanto? Fizeram por aproximação, foi aproximadamente uns 3 meses depois de receber o sacerdócio,
arônico, né? Mas não tinha uma data, então nós não temos a data da restauração do sacerdócio de Melquisedeque. Então todos os chamados eles são importantes, tá bom? Inclusive os ministradores, né? Eu como presidente do Coro de Elders, eu preciso dos ministradores para saber o que se passa na necessidade de cada família. Se um dos ministradores não está cumprindo a função, a mensagem não chega até mim, às vezes eu não vou saber o que se passa lá e como ajudar aquela família. Bom, então é essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que todo chamado na igreja é importante, que nós somos chamados por Deus, que nós não devemos dizer não para os chamados e também não devemos pedir desobrigação. Se está difícil para você cumprir o seu chamado, eu convido você, né? Você pode chegar e conversar com o responsável, por exemplo, com o bispo. Falar, bispo, eu estou com essas dificuldades aqui, né? Eu sinto que eu não estou conseguindo fazer o meu chamado. O bispo ele pode ter a inspiração ali de pedir para outras pessoas te ajudar, né? Inclusive nos problemas que você está passando, né? E fazer algumas metas e acompanhar você. Ou talvez ele não estava ciente das suas dificuldades, ele vai orar ao Senhor e saber se você deve ser desobrigado também do seu chamado e ocupar outra função, tá bom? Então, eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.